Vocês estão me pedindo muito para analisar esse vídeo, então vamos lá. Oi. Tudo bem? Correio? Isso. Tudo bem? Isso. Senhor Ricardo ou Bruno? Oi? Senhor Ricardo ou Bruno? Eu? Por quê? Eu tô perguntando, sou delegado, posso perguntar? Sim, o delegado pode pedir a identificação do cidadão e se ele não faz isso, pode dar contravenção penal, lá do artigo 68 da Lei de Contravenções. Obrigado, pode perguntar? O que você acha que eu sou? Tem mania de filmar as pessoas? Não, eu tô filmando você. Pode filmar à vontade. Sim, você pode filmar um policial em ação. Fica à vontade. O delegado. Hã? Mais dois investigadores. Certo. Qual que é a qualificação do senhor? Eu me chamo Bruno Leonardo Rocha Barbeta. Minha qualificação é Não, sou... só o nome. Nome Não, daqui. eu me qualifico do jeito que eu achar que eu acho que é necessário. Pode, sou eu. Tá bom? Não, mas peraí. O senhor é o Bruno ou Você tá Ricardo com algum Alessandro? mandado? Eu entrei na sua casa? Pois é, a casa é um local inviolável e ninguém pode entrar sem o consentimento do morador. A exceção é nos casos de flagrante delito, em casos de desastre, para prestar socorro ou ainda com determinação judicial, por isso que ali ele pergunta se tem mandado. E tudo isso está disposto lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, muito provavelmente, aquele cidadão não estava cometendo nenhum crime naquele momento, porque se tivesse, o policial, o delegado, poderia sim adentrar na casa dele sem mandado para prendê-lo em flagrante delito, como disposto ali na exceção do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. E o artigo 301 do Código de Processo Penal diz que o policial deve prender quem se encontre em flagrante delito, ou seja, não é uma opção, ele tem que prender. E se o policial não prende, quando tem que prender, ele pode responder pelo crime de prevaricação, lá do artigo 319 do Código Penal. Não, você tá com algum mandado? Ah, então boa tarde. Obrigado, Bruno. Boa tarde. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu? Meu nome é Bruno Leonardo Rocha Barbeta. E o seu é qual? Sou o doutor Gabriel. Doutor Gabriel do quê? Por que você ficou filmando os vizinhos? Por que vizinho tá me... Será que o simples fato de filmar alguém já caracteriza algum crime? Olha, vai depender muito de como foi feita essa filmagem, tá? Se foi feita uma filmagem mais íntima, sem autorização, pode dar o crime lá do 216B do Código Penal. Já se for uma filmagem que perturba a liberdade ou a privacidade da pessoa, pode dar também o crime lá do artigo 147A do Código Penal. Esse crime aqui em específico foi criado lá em 2021 e ele está sendo bem criticado porque ele é muito aberto, ele é muito abrangente. E um crime, um artigo de crime não pode ser muito abrangente, ele tem que determinar o que é aquele crime de fato. Depois vocês dão uma lida lá para ver o quão ele é abrangente. Filmando. Quem é você? Identificando. Me peça sua identificação. Hein? Sua identificação. Qual é a sua identificação? Você quer? Quero. Pode ir na delegacia buscar lá. Então, apresenta aqui pra mim. Você tá se apresentando aqui pra O mim? senhor é autoridade para pedir alguma coisa? Olha, o cidadão pode sim pedir a identificação do policial, tá? E mais, se o policial prende ele e o policial não se identifica, o policial pode estar cometendo o crime lá do artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade. Então o policial tem que se identificar sim. Cuidado, eu posso ser cidadão e exigir que você se habilite. Cadê o seu documento? Oi? Cadê o seu documento? Dentro da minha casa, você quer que eu me apresente? Olha, apesar de ser bom sempre você apresentar o documento, quando um policial pedir, não há crime nenhum nisso se você não está portando o documento, se você não apresenta o documento, tá? O que pode dar é uma contravenção penal, como eu já falei, se você não se identifica, não fala seu nome completo, onde você mora, quando o policial pedir. Então basta que você fale, você não precisa estar portando esse documento, não há crime algum você não portar um documento pessoal. Eu estou na rua, uniformizado e armado, e com viatura da polícia. Então o senhor apresente a sua credencial. Me dá o seu documento. Sua credencial. Eu posso te prender preventivamente. Olha, na verdade, o delegado não pode prender preventivamente. O que ele pode fazer é prender em flagrante. Talvez ele tenha sido infeliz ali na expressão usada, tá? Ele pode prender em flagrante se o cidadão está cometendo um crime ali na hora. Prisão preventiva é outra coisa, que quando o cara não está em flagrante, o máximo que o delegado pode fazer é pedir para o juiz que decrete essa prisão preventiva. Aí, se o juiz entender que deve, o juiz manda. Então, é o juiz que manda prender. Aí, ele vai lá e prende, mas com uma ordem de um juiz. Entendeu? Cadê o senhor mandado? Que mandado? Mas eu também posso lhe prender, dar voz de prisão em flagrante. For abuso de autoridade. Você não tá se apresentando? Sim, pelo menos na teoria e na lei, qualquer cidadão pode dar voz de prisão ao outro se estiver ali em flagrante delito, né, conforme está disposto
lá no artigo 301 do Código de Processo Penal. E, de fato, se o policial ali prendesse ele sem se identificar, ele cometeria, sim, um crime de abuso de autoridade, como eu já falei, lá do artigo 16 do crime de abuso de autoridade. Por não se apresentar. Doutor Gabriel já falou, oi. Não, falar... Gabriel, Marcelo e Júlio. É, e eu posso falar que eu sou a Bernadette. E aí? Bom, o senhor tem mania de Eu sou filmar as folgado? pessoas? E você é o quê? Te manca, cara. Cara, Te manca, cara. Tá filmando isso aí também, né? Tá Se eu tô, filmando? claro que eu tô filmando. Tô na minha casa. Não, você tá na rua. Tá na rua. Não, mas você acha que, ué, tem câmeras aqui na rua filmando você? Pode filmar. Tem câmera, Se você? eu quisesse não me identificar, não vinha aqui assim de viatura, velho. Ah, é? Entendeu? Então Só tá preciso bom. do seu nome, qual que é? Oi? Seu nome, só isso. Não, você tem algum déficit mental pra que eu tenha que Talvez repetir? eu tenha, e não saiba. Então, eu acho que você tem. Talvez eu tenha e não saiba. Então, você deve estar sabendo. Ofender a gente, cara. Eu já falei. Se eu já falei e você tá querendo insistir, eu acho que tá tirando com a minha cara, não tá? Muito louco. Ah, então tá bom. Então, boa tarde. Passar Pode bem, só passar seu bem. nome. Não, Pode... eu posso Oi? aqui, eu Meu posso- nome? Eu já falei. Você tá com déficit mental. Você tem 2 testemunhas que ouviram. Talvez eu Qual é o tenha seu e não nome? saiba. Qual é o seu nome? o que você quer saber? Ué, por que você quer saber do meu? Qual é o seu nome? Eu te perguntei uma coisa? Oi? Eu te perguntei uma Vai coisa? passear, cara. Olha, se esse outro cara aí for um cidadão comum, ele não tem o dever, de fato, de se identificar para outro cidadão comum. Cara, não te conheço. Você tem que se apresentar. Tá bom, irmão. Você tá falando comigo na minha casa, veio me incomodar e quer que eu lhe dê satisfação? Por que, que você está filmando os vizinhos aqui? Quem é você pra falar comigo? Nós somos da polícia. Não, mas cadê a sua credencial pra se identificar? Quer minha credencial? Quero, eu já te pedi. Por que você tava relutando em apresentar? Cadê o seu documento também? Quem Eu tem tô na minha autoridade pra residência. pedir Se documento tá somos autoridade nós. pra impedir dentro da minha casa, é você? Tá na sua Fora casa, da tá sua na rua. casa. Ah, eu tô na rua? Aqui é o quê? Você tá aqui na rua, Não, cara. você tá aqui, até A aqui, partir ó. de agora, O deixa eu só te falar limítrofe, uma o coisa. limítrofe é aqui, A ó. partir de agora, pelo que o senhor já disse, Oi. tá? Ah, é mais uma sério? alteração aí, o senhor está preso por desacato. Meu Aqui, ó. Deus do Olha, até esse momento eu não vi nenhum crime de desacato. O máximo, né, na situação que poderia ter cogitado alguma coisa, seria ali no momento que ele falou que o delegado estava com déficit mental, mas também o cara já tinha respondido o nome ali para o delegado trocentas vezes, e não sei porquê o delegado insistia em perguntar isso, então, ao meu ver, ali nem foi uma ofensa, foi só um argumento dele. céu. Essa pode, não. Tira a mão. Tirar a mão nunca. Entendeu? Sei lá o que você vai fazer com isso aqui. Vire você por acha que você vai gentileza seguir? do outro lado. Meu nome tá aqui. velho. Tá? E do outro lado é o quê? Do outro lado nem nada. Meu nome tá aqui. Escrevi meu nome. Mas, tá aqui, claro, ó. os documentos. Tá aqui, ó, Agora Polícia dá o Civil, seu documento. ó. Dá Não o sou seu obrigado a documento. dar, tô Agora na dá o minha seu. residência. Como eu já falei, ele não é obrigado a entregar o documento, ele pode se identificar apenas falando. Eu já te dei o seu, tá vendo? Você vai usar o procedimento e você vai chamar, cara, a Polícia Civil. E aí? Aqui nós somos a Polícia Civil. Seu documento, por gentileza? Já tá identificado. Acabei de o mostrar. delegado. Ele mostrou. E você é quem? Eu sou delegado, cara. Já presente. Mostra pra ele. Vamos usar a lei. Apresente. Se ele quer a lei, vamos usar dentro da lei. Eu pego se o senhor pegar o seu documento. Entendeu? Eu não sou obrigado a me identificar pra ninguém. Ah, não é obrigado a se identificar. Aqui o delegado está bem equivocado. Enquanto ele estiver em ação, ele é sim obrigado a se identificar quando solicitado. Inclusive, se ele prender alguém e ele se negar a se identificar para esse cidadão que ele está prendendo, ele pode responder pelo crime de abuso de autoridade, como eu já falei. Eu Aí sou você- uniformizado e de viatura. Entendi. Seu nome, cadê? Tá? Porque o senhor tem mania de filmar as pessoas. Ah, eu tenho mania de filmar as É? pessoas. As pessoas estão me filmando. Entendeu? Quem tá te filmando? Oi? Quem tá te filmando? Olha, eu não tenho que te dar satisfação já pra fez você. De fato, se o cara está sendo acusado de alguma coisa, se ele quiser se manter em silêncio e não dar satisfação nenhuma, é um direito dele. E se ele não está sendo acusado de nada, esse delegado não tinha nem que ir lá na casa dele perguntar nada. Em resumo, se esse cara tivesse cometendo algum crime ali na hora, o delegado deveria entrar na casa dele e prendê-lo. Se esse cara cometeu algum crime, mas não em flagrante delito, ele deveria ter sido intimado para prestar esclarecimentos lá na delegacia e não colher o seu depoimento ali na frente da sua casa. E por fim, se esse cara não cometeu nenhum crime, o delegado não tinha que nem ir lá na casa dele atormentar ele. Aprendeu bastante hoje, né? Então já me segue para mais. Abraço!